Só pra encostar um pouco, mas tá bom assim, a gente pode começar assim. Tá, mas calma aí. Vocês querem mais um pouco? Porque senão eu vou ficar aqui muito alto. Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui de novo, papeando. Eu e Celso. Olá, tudo bem? Boa tarde. É tarde, viu? Exatamente, que pra gente é tarde. A gente tá comendo um lanchinho aqui e vamos papear sobre coisas no geral, né? Como a gente sempre faz. E a gente acha muito produtivo, assim, pra gente, até espiritualmente, por conta da nossa espiritualidade, as nossas conversas. Então, a gente quer compartilhar com vocês. O Celso estava com a ideia de falar sobre comunismo e espiritualidade, né? Sim. Até por conta de tópicos que a gente acabou falando da conversa passada. Então, eu queria que você trouxesse o que você pensou, assim, o que você gostaria de compartilhar. Primeiro dizer que sejam bem-vindos e queiram também estar conosco à mesa. Estar à mesa é uma das melhores coisas que as pessoas podem fazer e vocês estão convidados para isso. É só marcar, vai lá nos comentários e a gente pode marcar isso. Segundo lugar, quando a gente falou da vez passada de alguns conceitos que eles estão sendo utilizados de maneira equivocada, as pessoas reverberam algumas coisas e não sabem nem o que estão falando. E aí nessa linha também já queria até pedir licença a vocês da academia. Eu não quero falar com acadêmicos nesse sentido do linguajar que é pertinente no debate dentro da academia. Eu quero falar como quem fala com o vizinho, como quem fala de forma informal com o irmão em casa, com as pessoas que encontra no seu dia a dia. Por que isso? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm reproduzido o que ouve sobre conceitos sem saber nem do que se está falando. Então, essa coisa do comunismo, por exemplo, e da espiritualidade, ela é muito latente hoje, talvez por conta dessa questão eleitoral, por conta desse momento político que nós vamos viver no Brasil, ou que estamos vivendo de 2 em 2 anos nos estados e de 4 no Distrito Federal e Brasil como um todo. Então, essa ideia de pensar, eu quero pensar algumas coisas do Evangelho e a gente fazer um traçado, um paralelo com o conceito de comunismo e ver se é isso mesmo, se ajusta ou não. E daí, também nessa questão do conceito, quando falo sobre a questão do Evangelho, eu não quero falar de doutrina religiosa, não é a doutrina da denominação A, B, C, D, e não é isso, e isso para mim não importa. Então não é sobre isso, não é o que você aprende na sua denominação religiosa, seja protestante, na sua denominação religiosa seja católica, na sua denominação religiosa seja espírita kardecista, ou seja de outra matriz africana, e, enfim, não se trata disso, não é sobre isso. Quer falar alguma coisa sobre essas questões da espiritualidade e os conceitos políticos, principalmente? Eu não sei, assim, eu acho que na minha experiência, como eu experienciei o cristianismo, eu não gosto tanto de falar esse nome cristianismo porque dá aquela noção de que é o cristianismo hegemônico, né? Mas como cristã, né? Como amiga de Jesus, eu sempre experienciei o Evangelho, que é onde a gente vê os relatos sobre a existência de Jesus, sempre experienciei isso pelo lado da justiça social, né? Se ajudar as pessoas mais vulneráveis, as minorias. Então, mesmo sem saber, eu já era muito simpática a esse tipo de abordagem espiritual em relação às pessoas do meu convívio e à minha comunidade de forma
forma geral. Na época da igreja fundamentalista, que eu já fui da igreja fundamentalista há muitos anos, e também fora dela. Então, isso traz algumas semelhanças com o que as pessoas mais esclarecidas entendem como comunismo, no sentido como assim? Vou explicar. No sentido de que você deve partilhar o pão com aquele que necessita. Você não deve acumular riquezas enquanto o seu irmão está passando necessidade. Então, assim, se comunismo é isso, então eu vejo que ele guarda muitas semelhanças com o Evangelho de Jesus, entende? Agora, eu vejo isso porque eu procuro ter uma visão neutra sobre as coisas e olhar os fatos das coisas. Mas quem já tem visões enviesadas, por exemplo, cresceu numa família que é só de direita, ou cresceu de uma forma em que sempre teve todos os privilégios, a pessoa não vai ter muito essa visão. Por quê? Porque ela só vê a experiência dela, o ponto de vista dela, ela não abre a visão para outras formas de experienciar o mundo, de ver o mundo. E aí é que é mais complicado da pessoa ver essa semelhança entre o comunismo e o evangelho. Mas se você tem esse olhar, como eu disse, que é mais... não sei, eu tenho que falar isso, mas é mais maduro, né? É um olhar assim, neutro mesmo. Você vai ver que tem muita semelhança sim, que o comunismo não é só um governo ditatorial que vai lá e tira a liberdade das pessoas, não tem nada a ver com isso, sabe? Tem a ver com partilha do pão com aquele que está mais necessitado, e se eu tenho uma condição melhor, eu vou ajudar aquele que tem uma condição pior. É mais ou menos isso, eu acho. É nessa linha. A primeira coisa que tem que ficar clara aqui é que ninguém está chamando ninguém para brigar. Você tem a sua opinião, nós temos uma outra opinião talvez. E aí a gente coloca aqui embaixo, que a gente vai conversando sobre isso. Mas nesse momento, a gente quer deixar claro, como eu disse, aquilo que a gente falou no vídeo anterior. E aí, trazer 3 situações dentro do Evangelho para a gente falar desse ismo, né? É bom saber que muitas coisas, muitos conceitos, muitas ideias, quando tem esse sufixo ismo, elas se tratam de um sistema, e a gente precisa entender isso. É um sistema, e um sistema é um padrão, e um padrão só acontece se as coisas forem repetidas, reiteradas vezes. Então, as pessoas repetem e criam e padronizam que o comunismo é aquele povo que come criancinha, é aquele povo que tritura pessoas todo o tempo, que os governantes são maus a ponto de ficarem espiziando a população. Então isso pode se chamar totalitarismo, ponto. Totalitarismo é um governo que não respeita o povo e que vai, né, fazer com que esse povo, por meio de sofrimento e medo, dê a ele tudo que ele espera. E que tem tanto de esquerda quanto de direita, né? Nesse caso eu não gosto, eu não sou a neutrona do rolê, entendeu? Mas eu acho que nesse caso existiram na história sim, governos totalitários de direita e governos totalitários de esquerda. Isso. Mas ainda assim a semelhança, ainda assim há uma diferença, né? Não dá pra botar tudo no mesmo saco. Até porque quando se fala de esquerda, tem que se entender também. Nós teríamos que ir lá na Revolução Francesa até, e eu não vou fazer isso. Eu não estou aqui como professor, eu não estou aqui como professor de história, professor de filosofia, embora seja graduado para isso. Eu não estou aqui como pastor, eu não estou aqui como pessoa especialista para a coisa. Eu estou aqui para conversar sobre opiniões. Eu poderia fazer tudo isso dentro de autoridade, da graduação, da academia, podia, mas eu não quero não.
Eu quero, como eu disse, falar com o colega que está ali tomando café também na padaria. Aliás, eu e Samantha a gente costuma encontrar também em padaria, em outros ambientes, Hoje a para gente estar à mesa. Hoje a gente está aqui num café, um café muito bom, Isso, Falso Café. Eu já tive aqui antes uma amiga, eu sempre estou aqui. E a gente tem essa informalidade de encontrar em qualquer lugar, na praça, no papo passado, então a gente tem essa coisa itinerante. E isso para dizer que você pode fazer parte disso também, pode estar conosco. Manda lá no seu comentário dizendo de onde você é. Nós estamos em Brasília e aí a gente pode participar junto dessa conversa. E aí, voltando então para a questão do ismo, as pessoas viram o que aconteceu na história mundial, principalmente com a criação da União Soviética, e as pessoas se assustaram por conta da disputa de poder, que eram dois blocos, né? O bloco capitalista de um lado, e o capitalismo é um sistema, e aí as pessoas do outro lado tinham a contraposição, porque não sei se você percebeu, mas no mundo não existe uma questão absoluta, não existe um absoluto. Você vai ter sempre uma oposição ou um antagonista ou um antagonismo para aquilo que você considera prioritário, principal, enfim. Voltando, eu gosto de conversar um pouco assim, devagar, porque eu divago muito porque eu gosto de sonhar. Você se acostuma comigo, viu? Então, veja bem, quando fez esse bloco do capitalismo de um lado e a União Soviética do outro, e a União Soviética dizia que se baseava numa visão de um autor que era um crítico da economia, chamado Karl Marx, e só de falar Karl Marx, a galera da direita toda já diz que é comunista. Hoje eu não tenho tempo para te falar sobre isso, mas quero te dizer que isso é um dos maiores erros que nos trouxe aqui. Por quê? Porque o Marx, inclusive, ele pertencia a uma classe que tinha posses. Ele não era um coitado, ele, pelo contrário, ele era um economista. E naquela época, você chegar a uma faculdade, não era qualquer pessoa que tinha possibilidade de chegar a uma faculdade. E a intervenção de Marx é de alguém que faz parte do sistema, olhando esse próprio sistema. E ele vai olhar e vai dizer, olha, existem contradições nesse negócio que todo mundo diz que é muito bom. Porque, por exemplo, e as contradições necessariamente não era só para as pessoas mais, vamos dizer assim, fragilizadas da população. Ele olhava e via o seguinte, o empresário está ali, ó, ele começou aquele empreendimento, aquela empresa, só que ele precisa da mão de obra. Essa mão de obra que ele explora, que ele paga pouco e tira muito do trabalho, que dá a ele muito lucro, essa mão de obra, por exemplo, um dia vai adoecer. Eu estou usando um exemplo, ela vai adoecer. Essa pessoa, esse trabalhador que adoeceu, tem duas possibilidades: de ser deixado para piorar e morrer, ou dele ter um bom cuidado e recuperar a saúde e até mesmo voltar para o trabalho. E que muitas vezes, pela própria dinâmica do capitalismo, de absorver mão de obra barata, e porque tem abundante mão de obra barata, eles simplesmente deixavam a pessoa largada para morrer. Mas vamos supor que essa pessoa fosse ser cuidada. Quem cuidaria dessa pessoa? Né? No Brasil a gente tem um programa do SUS, por exemplo. Em outros países a gente não tem essa possibilidade do SUS. E o cara ou tem o dinheiro para pagar por sua saúde ou ele fica à margem. E aí, naquele momento, Marx diz o quê? Se esse camarada precisar de tratamento, quem vai bancar o tratamento? É o empresário ou é o Estado? Deveria ser o empresário, mas o empresário não quer perder seu lucro, então ele vai jogar para o Estado. O Estado também tem a sua medida, e o Estado vai querer tirar a diferença da onde? Da empresa.
E aí vira um círculo vicioso de taxa, de impostos e obrigações. Mas também não é sobre isso que a gente quer falar. E também, eu queria só pontuar, tem essa questão da força de trabalho que também tem a ver com saúde mental, né? Porque muitas pessoas tidas como com saúde mental debilitada ou loucas, tidas como loucas, né? Elas muitas vezes recebem esse rótulo porque não tem mais força de trabalho, elas não estão mais servindo ao capitalismo. Então, se você não está servindo ao capitalismo, se você não consegue trabalhar, você não serve para a sociedade. Então, vamos segregar essa pessoa e botar ela no manicômio, entendeu? É a coisa do rótulo da saúde mental tem muito a ver com força de trabalho. Eu tenho aprendido muito isso na luta antimanicomial. Então é interessante a gente trazer essa reflexão também para a prática do dia a dia em termos de saúde mental.